Olá, estudantes, então dando continuidade aí às nossas atividades do nosso sábado letivo, tema mulheres. Nós vamos falar sobre as mulheres brasileiras que conseguiram, superação, fazer parte aí dos Jogos Olímpicos. Então nós vamos citar alguns nomes, talvez alguns deles vocês conheçam, outros ainda não. Então nós vamos dizer assim, você sabe quem foi a primeira brasileira a participar de uma Olimpíada? E a única mulher da história a conquistar 2 cinturões do UFC. É uma brasileira. E o recorde feminino de maior onda já surfada no mundo. Você sabe quem é? Também é uma brasileira. Se hoje o esporte é um pouco mais democrático e segue firme e forte na luta pela igualdade de gênero, igualdade de gênero é masculino e feminino, é porque algumas atletas lutaram e muito para superar os próprios limites. É claro que existem vários nomes relevantes na história, no meio esportivo, Aqui a gente vai citar só 10, mas tem muitas outras, talvez vocês até conheçam algumas outras das quais eu não vou falar aqui, mas você pode colocar aí para mim também, se você conhece alguma. Então nós vamos falar primeiro da Aida dos Santos. Quem que foi ela? Ela foi a primeira mulher brasileira a disputar uma final olímpica. Aida dos Santos, ela nasceu no Rio de Janeiro em 1937 e foi campeã estadual do estado dela, brasileira, sul-americana e pan-americana de salto em altura. Então ela era do atletismo, Ela fazia salto em altura, que é aquele que você corre, coloca uma vara e salta sobre uma outra vara bem alta colocada entre 2 postes, Então ela foi campeã aí, não só brasileira, mas ela pan-americana, sul-americana e olímpica, do atletismo salto em altura. Amanda Nunes, há pouco tempo, quando a gente pensava nessa modalidade que envolvem as lutas, a gente só via os nomes dos homens, A gente só conhecia aí os grandes fenômenos masculinos, como o Popó, o Maguila, o Anderson Silva, o Aranha, Mas a Amanda Nunes, ela veio para mudar essa história. Ela nasceu em Salvador, na Bahia. A atleta de 30 anos de idade foi a primeira mulher a conquistar 2 cinturões do Ultimate Fighting Championship. Peso galo e peso pena. O presidente do UFC, Dana White, já afirmou que Amanda, também conhecida como Leoa, é a melhor lutadora de todos os tempos. Que moral, hein? Agora, a Azaleia de Campos não são só as atletas que mudaram a história do esporte do Brasil. A Azaleia de Campos, ela também está na história do esporte, mas não como uma competidora. Ela é árbitra de futebol e ela teve que vencer muitas barreiras para chegar lá. Mais conhecida como Leia Campos, foi a primeira mulher árbitra de futebol profissional do mundo. Ela nasceu em 1945 em Abaeté, Minas Gerais. Olha, mineira. E sempre amou o futebol. Leia participou de vários concursos de beleza, mas não desistiu do sonho. Foi centroavante de um time clandestino porque, na época, o ex-presidente Getúlio Vargas implementou uma lei que proibia as mulheres de jogarem futebol. Que horrível, Se formou em educação física e jornalismo, além de cursar por 8 meses a escola de árbitro da Federação Mineira de Futebol em 1967 e fazer aulas de boxe. Encontrou vários cartões vermelhos pelo caminho, mas não desistiu. Inclusive do então presidente da CBD e futuro presidente da FIFA, João Havelange, que tem até um estádio com esse nome, que declarou que nenhuma mulher se tornaria árbitra de futebol. Mas, em 1971, ela foi convidada pela FIFA para apitar um mundial de futebol feminino no México. Que lindo, O mundo dá voltas, ainda bem. A Daiane dos Santos, quem não se lembra da ex-atleta e apresentadora, se apresentando ao som do Brasileirinho. Daiane dos Santos foi a primeira ginasta brasileira entre homens e mulheres a levar uma medalha de ouro no Mundial de Anaheim, na Califórnia, em 2003. Ela também coleciona mais 2 medalhas de prata e 3 de bronze em suas apresentações em solo, salto e equipe.
Ela nasceu em 1983 em Porto Alegre e se tornou um dos maiores nomes do esporte do país. Além da conquista, Daiane ficou conhecida por ter um movimento da ginástica em sua homenagem, né? Que foi o duplo twist carpado, que foi ela que conseguiu fazer e aí levou o nome dela. A Hortência foi a primeira brasileira a entrar para o Hall da Fama do Basquete Internacional em 2005, ao lado de nomes como Michael Jordan, Larry Bird e Magic Johnson. Hortência Fátima Marcari nasceu em 1959 em Potirendaba, interior de São Paulo, e se tornou a maior pontuadora da história da seleção brasileira, com 3.160 pontos marcados em 127 partidas oficiais, uma média de 24, quase 30 pontos por partida. Era uma baita marcadora de pontos, né? Jaqueline Silva e Sandra Pires são duas atletas aí, né? Representando o vôlei de praia. Sem dúvida, deu um grande passo na igualdade de gênero, né? No esporte. As cariocas ganharam a primeira medalha de ouro no Brasil na história dos Jogos Olímpicos em 1996, em Atlanta. Foi lindo isso, né? Jaqueline, nascida em 1962, já tinha participado de 2 Olimpíadas com a seleção brasileira no vôlei de quadra. Ela jogava vôlei de quadra em Moscou e em Los Angeles. Quando foi eleita a melhor levantadora. Já a Sandra, nascida em 1973, era jogadora de vôlei de praia desde os 17 anos. Ela sempre jogou vôlei de praia. E teve dobradinha do Brasil no pódio. Adriana Samuel e Mônica Rodrigues também levaram prata nesse mesmo ano. Então, afinal, ela foi entre duas equipes, né, de jogadoras brasileiras, femininas. Uma ficou com a medalha de ouro, uma equipe, e a outra ficou com a medalha de prata. Maria Esther Bueno, essa nasceu em 1939 em São Paulo e começou a jogar tênis na infância, por incentivo do pai. Durante a sua carreira, ganhou mais de 589 títulos internacionais, entre eles 19 em campeonatos do Grand Slam, que tem os torneios mais importantes do esporte tênis. 7 em simples, 11 em duplas e 1 em duplas mistas. Aos 19 anos chegou ao número 1 do ranking mundial. Que lindo, hein, Maria Esther? Maria Lenk, a nadadora, foi a primeira mulher sul-americana a participar de Jogos Olímpicos em Los Angeles na modalidade de natação, em 1932, ao lado de 66 homens. Ela tinha apenas 17 anos e não chegou ao pódio, mas a conquista é considerada um marco para o esporte nacional. Em 1936, nos Jogos de Berlim, ajudou a difundir o nado borboleta. Oficializado na Olimpíada de 1956, ao apresentar uma braçada diferente, até então usada apenas por homens ao competir nado peito. Em 1939, bateu 2 recordes mundiais no Rio, 200 metros de peito e 400 metros de peito. Olha, a primeira mulher que conseguiu nadar o nado borboleta, né? Então, a Marta, que é a nossa jogadora aí, vocês devem conhecer, de futebol. Quem disse que o Brasil não é hexa? Marta Vieira da Silva, simplesmente Marta, ganhou 6 vezes o prêmio Bola de Ouro da FIFA como melhor jogadora do mundo. Com isso, superou ninguém mais, ninguém menos que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na premiação. Então, nossa querida Marta. Maia Gabeira, ela tem apenas 32 anos, mas já marcou seu nome no esporte. Nascida no Rio de Janeiro, Maia Gabeira é a primeira mulher surfista a entrar para o livro dos recordes, o Guinness Book. Em 2018, ela surfou a maior onda ilimitada, medindo 68,72 pés, do vale até a crista na Praia do Norte, em Nazaré, Portugal. Que importante, né?